Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Dando continuação ao Código Penal. Hoje é segunda, 16 de setembro de 2019. Então está atualizado até a presente data. Fonte de conteúdo, site do planalto.gov.br. Capítulo 3. Da periclitação da saúde e da vida. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais, a qualquer ato libidinoso ou a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deva saber que está contaminado, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outro moléstia grave, de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de um sexto a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas, para a prestação de serviços em estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3. Inciso 1º. Se o abandono ocorre em lugar ermo. Inciso 2º. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Inciso 3º. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do ato resulta lesão corporal de natureza grave, pena detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, se em risco pessoal a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ou desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave,
até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina, pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se do trato resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4. Da rixa. Rixa. Artigo 137. Participar da rixa, salvo para separar os contendores, pena, detenção, de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5. Os crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falso fato definido como crime. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Da mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, propala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo, inciso 1, se constituindo o fato imputado crime de ação privada, ou ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2º, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141. Inciso 3º, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, inciso 1, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Inciso 2º. No caso, retorção imediata, que consiste em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considere aviltantes. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além de pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o Presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. Inciso 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4º, contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Inciso 2º. A opinião desfavorável da crítica literária,
artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3º. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou difamação fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos! Continuação ao Código Penal. Hoje é segunda, 16 de setembro de 2019. Está atualizado até a presente data. Fonte de conteúdo, site do planalto.gov.br. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade individual. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplica-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não se compreende na disposição deste artigo, inciso 1, a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. 2. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena. Reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena de reclusão de 2 a 5 anos. Inciso 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos.
Inciso 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Inciso 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Inciso 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Inciso 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza de detenção, grave sofrimento físico ou moral. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas penas incorre quem: inciso 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena aumentada de metade se o crime é cometido. Inciso 1. Contra criança ou adolescente. 2. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de: inciso 1. Remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. 2. Submetê-la a trabalho em condição análoga de escravo. 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. Inciso 4. Adoção ilegal ou, inciso 5. Exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se: inciso 1. O crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. 2. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. 3. O agente se prevalecer das relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Inciso 4. A vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2º. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação do domicílio. Artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou arma, ou por 2 ou mais pessoas, pena detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, fora dos casos legais, ou com a inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso do poder. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Inciso 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Inciso 2º. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo 4º. A expressão casa compreende: inciso 1. Qualquer compartimento habitado. Inciso 2. Aposento ocupado de habitação coletiva. Inciso 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5º. Não se compreende na expressão casa, inciso 1, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição
do número 2 do parágrafo anterior. Taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Violação de correspondência. Artigo 151. Defasar indevidamente o conteúdo da correspondência fechada, dirigida a outrem, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1º. Da mesma pena incorre, inciso 1, quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Inciso 2. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. Inciso 3. Quem impede a comunicação ou a conservação referidas no número anterior. Inciso 4. Quem instala ou utiliza a estação ou aparelho radioelétrico, sem observância da disposição legal. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de metade se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, pena detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, inciso 4º, do parágrafo 3º. Correspondência comercial. Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo. Artigo 153. Divulgar a alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º-A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação de segredo profissional. Artigo 154. Revelar alguém sem justa causa segredo, de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Invasão de dispositivo informático. Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violência indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir prática da conduta definida no caput. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas, privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado de dispositivo invadido. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena
de 1/3 à metade se o crime for praticado contra: inciso 1, Presidente da República, governadores e prefeitos. Inciso 2, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3, Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou da Câmara Municipal. Inciso 4, Dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou Distrito Federal. Ação penal. Artigo 154-B. Nos crimes definidos no artigo 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido quando a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias dos serviços públicos.